Olá, pessoal, paz do Senhor, hoje é sábado, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Obrigada por aqueles que perguntaram como que eu estava, né? Me mandaram aí muitas mensagens, se eu estava bem, está tudo bem. Gente, tá tudo bem e tá ficando tudo bem, para a glória de Deus. Em breve vou contar aqui, né, o que aconteceu quando o Senhor me permitir. E eu sei que tudo tem sido e está sendo tudo para a glória de Deus. Então, em breve, né, quando o Senhor me permitir, eu compartilho aqui com vocês. É tudo um processo, né? Mas eu compartilho com vocês e graças a Deus tá tudo bem. E vai ficar tudo bem. Amém? Conto com as orações de vocês. E vamos para a nossa palavra de hoje, que eu quero aqui contar o meu testemunho que Jesus me libertou da maquiagem. Ah, Laís, então por que às vezes você tá aqui maquiada? Porque vocês vão entender porque às vezes eu estou aqui maquiada, né? Não é mais uma prisão a maquiagem na minha vida. Eu estou contando aqui algo, né, muito particular, muito íntimo. O meu pode ser uma maquiagem, assim como muitas coisas o Senhor tem que nos libertar, né? Então eu não sei daquilo que o Senhor ele precisa te libertar, mas você precisa estar aberto para receber isso, precisa estar aberto para ser curado, para ser liberto no Senhor. Então abre o seu coração e receba essa palavra, aquilo que eu vou ministrar. E até mesmo quando eu escrevi, né, tem até um post meu dessa libertação do qual o Senhor me libertou da maquiagem. Então, se você ainda não é meu seguidor lá no Instagram, me segue lá. Eu vou aceitar aí você. E você acompanhe lá os posts daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Nunca e jamais será sobre eu, sobre a Laís, mas sim será tudo sobre Ele, né? É tudo sobre o Senhor. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilha essa mensagem para que outras pessoas possam ser aí abençoadas. Seja um profeta na vida dos seus irmãos. Amém? Então, João capítulo 21, versículo 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite, nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-a, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Abre parênteses, fecha parênteses, né? Porque estava nu, e lançou-lhe ao mar. E aos outros discípulos foram com o barco, abre parênteses, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, fecha parênteses, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Até aqui apenas, que depois Jesus vai ter já um diálogo aqui, né, com Pedro, perguntando se ele ama ele, né? Jesus vai perguntar se Pedro ama Jesus, ele vai falar: sim, Senhor, eu te amo, né? Enfim, mas não é aqui que eu quero chegar, mas sim aquilo que quando o Senhor me trouxe essa libertação. Então, eu vou ler esse texto, tá? Que tá até lá na minha rede social do Instagram e vocês aí vão entender e eu vou dar continuidade aqui depois, tá? Então, vamos lá. E começa assim. Há 2 semanas atrás, o Espírito Santo falou comigo acerca de algo que eu amo e que jamais esperava que ele me pediria como renúncia por um tempo. Entenda, por um tempo. Bom, desde os meus 12 anos eu sempre usei maquiagem e quem me conhece sabe que eu não ficava sem, porque eu não me achava bonita sem maquiagem. Porém, Deus sabe no que precisamos ser libertos e curados. Eu me converti vai fazer 6 anos, isso aqui na época do qual eu escrevi, tá, gente? Que vai fazer 11 anos agora, dia 28 de outubro, vai fazer 11 anos que eu estou nos caminhos do Senhor. E desde então, sempre orei ao Senhor que por amor a Ele eu renunciaria o que Ele me pedisse. Pois bem, o Senhor me pediu a maquiagem, poucas vezes que eu ouvi a voz do Senhor nitidamente.
Em uma quinta-feira eu estava estudando a palavra e mansamente eu ouvi a voz do Espírito Santo: entrega a maquiagem. E eu achei que estava ficando louca e não dei ouvido. E pela segunda vez eu ouvi: entrega a maquiagem. E eu pensei comigo: se eu estava louca, agora fiquei de vez. Maquiagem? Não, não pode ser isso. Há vários dias havia gastado com muitos produtos de maquiagem para a pele e nada dava certo. Pois bem, orei ao Senhor e falei para o Senhor: tá bom, Senhor. Se foi mesmo o Senhor que falou comigo, muda a mensagem do domingo de manhã que eu estava indo para a igreja para poder falar comigo. E eu pedi: muda a mensagem, mas fala comigo. Porém, eu estava resistente a entregar algo que eu gostava, que eu amava, que eu tinha como ídolo na minha vida. Domingo, dia 4 de março, fui para o culto e falei para o Senhor. Eu ainda fui ousada, olha só a minha ousadia. O Senhor mudou o pregador e não a palavra. Eu não sou rebelde, nunca fui, mas eu queria a confirmação do Senhor. A palavra nesse dia foi sobre João 21, foi o que eu acabei de ler aqui para vocês. Sobre a pesca e o barco, que os discípulos não pescaram nada. E então o Senhor diz por 2 vezes: você resistiu. Falou para mim isso, Senhor. Então, entrega o teu barco para que eu possa te usar. Pedro, entrega o teu barco. Era desse jeito que o pregador estava falando. Eu lembro como se fosse hoje quem é o pregador que estava ali pregando. Pedro, entrega o teu barco hoje e deixa eu ser o teu Senhor nessa área, porque eu quero te usar. A palavra veio para mim como uma espada no meu coração. Brigar com Deus é uma briga perdida. E se eu realmente quero agradar o meu amado e ser parecida com ele, então que realmente em mim não tenha mais nada em mim, e sim seja ele tudo em mim. A partir do momento que eu entreguei, realmente saiu um barco de mim, como se tivesse saído um peso, algo que eu posso falar, né? Como eu estava escrevendo aqui, algo que eu posso falar hoje e não me dói mais. Não me dói mais. Hoje eu aprendi a me amar pelo aquilo que eu sou, como o Senhor me fez. Para muitos isso é uma utopia, mas não vim a esse mundo para agradar a ninguém. O Senhor me resgatou das garras de Satanás para agradar somente a Ele. Essa não foi a primeira renúncia que o Senhor me pediu. Dentre elas, o Senhor me pediu Facebook, um namoro, unhas, maquiagem, né? Coisas assim, como eu vou dizer, parte de estética, assim, né? Que o Senhor me pediu, que eu gostava de esmaltes muito escuro. E eu lembro como se fosse hoje. Uma pastora que eu amo muito a vida dela. E quando eu cheguei, ela não sabia de nada, né? Enfim, das coisas que eu orava, né? É íntimo meio do Senhor, né? Pra me libertar de coisas que não tá agradando o Espírito Santo. E eu lembro que naquela época era até um esmalte, acho que era, se eu não me engano, da Giovanna Antonelli, um azul bem bonito que ela usava aí, enfim, numa novela. E aí eu comprei e passei. Minhas unhas estavam grandes, né? Bem grandonas mesmo. Hoje em dia eu não gosto mais de unhas grandes, né? E estava com as unhas bem grandes mesmo e passei. Aquilo ficou bem chamativo. E a pastora, com muito amor, com muito temor, o Senhor usou, o Espírito Santo usou a vida dela e pegou só nas minhas mãos, eu entendi. É por amor que eu estou te libertando. É por amor. Isso assim, só tocava na minha mão e passava o dedo nas minhas unhas. É por amor. E ali não precisa falar mais nada, gente, né? Eu entendi aquilo que o Senhor queria. Então, assim, hoje eu pinto as minhas unhas? Pinto. Mas sempre um nude, um pouquinho mais escurinho, às vezes um pouquinho marronzinho mais escurinho, enfim, um rosinha mais escurinho também, mas nada chamativo, nada pra chamar atenção, né? E o Senhor me libertou e tudo bem, assim, às vezes eu compro algum esmalte que eu acho bonito e acabo, enfim, nem uso, porque eu não me sinto que eu queria fazer minha unha e pintar com um lilás. Ele é bem clarinho. Só que se você passar mais outras mãos, vai ficar um pouquinho mais escuro. Então o Espírito Santo já me incomodou. Então eu vou voltar pra onde? Pro nude. Eu passo nude, mas sem peso, sem culpa, sem nada, sem constrangimento, porque eu entendi, né? O Espírito Santo, ele que incomoda a gente. Então, assim, por mais que igrejas, ministérios tenham as suas doutrinas, Laís, mas eu não consigo. Isso é uma libertação que o Espírito Santo vai fazer em você. Nós precisamos respeitar o ministério do qual nós estamos? Sim, tá? Mas
não adianta o homem querer impor nada. O que o homem impõe é o que o homem impõe. Então você vai estar usando... Davi, na verdade, Saul queria que Davi usasse uma armadura. Ele até tentou colocar, mas ele perdeu o andar dele, o caminhar dele, ficou pesado. E ele ia atrapalhar a caminhada dele, porque ele ia tropeçar em algo que não era aquilo que Deus tinha para ele. Então ele tira a armadura e vai derrotar o gigante, assim como Deus o fez ele. Porque quem ia derrotar o gigante não era ele. Davi era só uma flecha nas mãos do Senhor para acabar com aquele gigante. Então, muitas das vezes nós não entendemos as coisas que Deus nos pede. Nós vamos chegar em um momento da nossa história, da nossa trajetória de vida, que nós vamos ter apenas duas opções. Ou nós vamos continuar com algo que desagrada ao Senhor, ou nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não tem um meio termo. Ou você agrada o Senhor e faz o que Ele está falando, ou você faz as suas vontades e sofre apenas, sofre as consequências, sabe? E aí eu vou continuar aqui. Graças a Deus, né, que eu falei da unha, maquiagem, porque quem está no Senhor dá frutos, e se para dar frutos Ele tem que tirar de mim o que não agrada a Ele, para que eu possa ser parecida cada dia com Ele. Eis-me aqui, Senhor. Toda renúncia tem recompensa através da obediência. Por um momento eu pensei, estou perdendo tudo, e o Senhor me disse, você tem a mim, e isso basta. A minha essência eu estava perdendo quando tentei me esconder através de uma maquiagem. Nunca tive dúvidas de quem eu sou em Cristo, mas minha essência eu pude descobrir que... cadê? Peraí, gente, que eu me perdi. A minha essência eu estava perdendo quando tentei me esconder através de uma maquiagem. Nunca tive dúvidas de quem eu sou em Cristo, mas minha essência, né? Eu pude descobrir que vai muito mais além do que uma maquiagem. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. E isso basta. E a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, né? Que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, nós não precisamos de plástica. Nós não precisamos de absolutamente nada quando nós somos felizes e alegres, né? Por mais com tantas provações, nós estamos sorrindo. Então, a alegria do Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu quero dizer aqui para você... Eu não sei aquilo que o Senhor tem pedido para você. Assim como eu citei aqui, o Senhor sim me pediu um namoro. O Senhor me pediu para renunciar a um namoro que eu estava no começo da minha conversão. Eu já contei aqui o meu... como que fala? Já contei aqui meu testemunho, né, para vocês, da minha vida sentimental. E aquilo que o Senhor me pediu para eu poder entregar no altar dele. E assim eu fiz, sem temer... sem medo de que, eu vou ficar sozinha. Não, gente, eu apenas e simplesmente eu entreguei, confiando que Deus é quem sabe todas as coisas, Ele que cuida de mim. Óbvio que tem coisas que afligem nossos corações, nos dá medo, né? E nós somos seres humanos, e assim, tudo bem, tá tudo bem. Uma das coisas que a gente não pode negar e fugir é aquela coisa, tá tudo bem, mas você sabe que não tá tudo bem. Você não precisa sair contando a sua vida pra geral, pra uma galera não, gente. Sabe? Abra seu coração pro Espírito Santo. Conte pra ele que você não tá bem, que você não aguenta mais. Ou, Senhor, eu amava isso, eu gostava disso, então me ajuda, porque de mim mesma eu não tenho forças pra me libertar disso. E o Espírito Santo vai tirando desejos que não agradam a ele. E eu gastei muito dinheiro, gente, vocês não têm noção. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tentou tudo. Ela gastou todos os recursos que ela tinha. E até que então um ato de fé, ela sai do lugar dela, das limitações dela, e ela vai e ela toca na orla de Jesus. E na orla de Jesus, ali o tistes, as franjas, né? Ela toca, e quando ela toca, sai poder de Jesus. E quando sai poder de Jesus, Jesus fala, alguém me tocou porque de mim saiu poder. E aí os discípulos vão falar, mas mestre, a multidão te aperta, não. Uma coisa é a multidão me apertar, mas eu sei quem me toca. É isso que eu quero dizer para você hoje. Toque no Senhor de uma forma diferente. Toque nele de uma forma diferente. Toque no Senhor. Toque no Senhor de uma forma diferente, com sinceridade, para que você possa receber a cura, para que você possa ser liberto, para que cada dia você possa se parecer mais com o Senhor. Toque nele, mas saia
Largue o barco, largue a rede. Não tenha medo de largar. Sabe, eu digo isso aqui para vocês com muito temor. Muito temor. E tá me passando aqui várias coisas aqui na minha cabeça que mais pra frente eu vou compartilhar aqui com vocês, porque tudo na nossa vida precisa ter decisões. Então, ou você escolhe agradar o Senhor, ou você escolhe fazer as suas vontades. E eu falo que evangelho, se você quer você diz assim, religião, para que não te desagrade, então não venha para o evangelho, porque o evangelho ele vai te desagradar. O evangelho ele vai te desapontar. O evangelho ele vai te frustrar. Mas com tudo isso que eu estou falando, por mais que você seja frustrada nos seus sonhos, no seu querer, há uma vontade soberana e maior que se cumprirá na minha e na tua vida. E quando o tempo das coisas estão se aproximando, tudo se levanta, mas se levanta para anunciar a vitória. E eu lembro que eu gastei tudo. Eu sempre cuidei assim, cabelo, pele, os dentes, né? Cuido também, né? Assim, eu parei de fazer academia porque foi algo que o Senhor me pediu para me renunciar, para mim ter mais tempo com Ele, mais tempo com a palavra. Então eu parei de fazer academia, né? Sinto falta? Sinto às vezes, né? Pra saúde mesmo, não é pra físico, não. Eu falei, quando der, eu quero até poder voltar se eu tiver um tempinho. E eu sei que eu gastei tudo que vocês possam imaginar, fazendo tratamento de estética, e cada vez que eu fazia, piorava. Cada vez que eu fazia, piorava. E até que eu descobri em 2019, quando eu estava em um ministério, tinha amizade com uma irmã, e ela falou assim, por que você não vai na Silvana? Vai na Sil. Ela é uma biomédica, ela é esteticista, e ela vai poder te dar aí todo o amparo, né? E ela é cristã, melhor de tudo isso que ela é cristã. Falei, a minha me passou o endereço. Quando eu cheguei lá, ela conversou primeiro comigo. Ela não estava interessada primeiro ver a minha pele. Ela estava interessada em saber como que eu estava. A Laís, o meu coração, o meu emocional, né? Até o banho, se eu tomava banho quente, banho gelado, se tomava bastante água. Então, assim, foram vários fatores, né? Se eu sofria por alguma coisa, né? Então, assim, primeiro ela conversou comigo, foi quase em 2 horas só pra gente conversar ali. E depois que ela começou os tratamentos tudo natural, gente. Eu vou deixar nas minhas descrições aqui o @, tá? Da Silvana. Se você quiser, se você for da região do ABC, Santo André, procure ela, fale que foi indicação da Laís, né? E pode mostrar minha fotinho lá pra ela, enfim, que ela vai saber. Já são 4 anos que eu passo com ela, 4 anos. Eu vou até aqui deixar também umas fotos, deixei, na verdade, aqui antes de começar, né, meu vídeo, eu deixei aqui umas fotos para vocês poderem entender como a minha pele tava, esses 2 quadros aí, para vocês verem só como que minha pele tava assim, acabada mesmo, sabe? E eu sempre sofri muito bullying na escola, porque tinha muitas acnes, né? E enfim, eu era zombada, eu era chacoteada, né? Então, assim, eu era zombada por todos os lados, né? Pela minha pele não ser bonita, pelas acnes. Só que isso foi se agravando. E a Silvana, ela falou assim pra mim, será que você não tem alguma coisa? Algum cisto, alguma coisa? Ela falou, Bruno, você procurar um médico. Enfim, eu também já tinha passado em vários médicos, né? Me passava um remédio, melhorava, mas só que depois voltava pior. E aí passei numa médica, Deus preparou. Passei numa médica, tudo particular, né? Tive que, enfim, pagar tudo, né? Como eu falei, gastei muito mesmo. E aí eu fiz toda uma bateria de exames. Ela falou assim, Ela falou, você não cuida da sua pele? Eu falei assim, nossa, a senhora não me conhece a minha história. Eu sempre cuidei da minha pele. Sempre cuidei, sempre fiz tratamentos. Sempre segui certinho, à risca, né? E ela falou assim, não sei, mas parece que você nunca cuidou, né? Eu falei, bom, enfim. Aí eu sei que eu tive que fazer uma bateria de exames e ela entrou comigo com o Ralcutan, né? Laís, qual foi a sua experiência com o Ralcutan? Bom, a minha experiência até então com o Ralcutan, eu não vi... Porque, na verdade, tinha nascido uma acne aqui, mas já era uma bola. E sangrava, só que sangrava, ficava roxo, depois ficava preto. E me deu uma bolinha bem no cóccix, na região do cóccix. E ali sangrava muito. Eu falei, isso não tá normal. E aí a médica falou que aquilo poderia virar um câncer futuramente, pelos meus maus cuidados,
então, até então da parte dela, né? Porque já estava bem agravada. Então, por isso que ela teve que entrar aí com o Halcutan. Entrou com o Halcutan, eu tomava, acho que era 40 miligramas, não lembro agora, tá, pessoal? Que já vai fazer já 3 anos já, né? Que eu parei, tomei por 7 meses o Halcutan, não precisei fazer dieta. Então, a minha experiência, minha pele não empipocou de espinhas, porque o meu caso já estava bem agravado, então não empipocou de espinha. Muito pelo contrário, limpou tudo que tinha que limpar, saiu, né, o cisto, o negocinho, a bolinha que eu tinha, saiu, sumiu, pra glória de Deus. A única coisa que eu sinto até hoje é meus lábios, que racha muito, com muita facilidade aqui, né, essa parte de baixo. A minha pele ficou bem seca, muito seca mesmo, né? Os cravinhos ficou assim bem pra fora, mas sumiu depois também. Só a pele seca, meu cabelo bem seco, né? Então eu podia ficar aí quase uma semana, né? Sem lavar o cabelo, que enfim, tava intacto o cabelo. Do jeito que eu lavava, ele ficava. Não tinha oleosidade, enfim, tirou toda a oleosidade, né? Da minha pele, cabelo. Foi muito bom. Enfim, o meu skincare, né? Pra quem depois vai pós aí te perguntar qual que era a sua skincare nesse processo de 7 meses, água. Era água de manhã e água à noite, apenas. Não passava mais nada. Então, a cada 2 meses fazia uma bateria de exames pra ver se estava tudo certinho. No final, que meu colesterol deu uma aumentadinha, mas tava tudo normal. Parei, acabou o tratamento dos 7 meses. Aí a médica falou, agora você vai usar esses skincares que você vai usar. Usando um sabonete, tem um óleo mineral que é da Vichy, que eu uso, e um ácido para usar cada um dia. Pula 2 dias e usa um dia, né? Mas eu mal uso ele, que ele dá uma boa ressecada mesmo. E ela falou, agora você vai ter que fazer todo mês, você vai ter que fazer uma limpeza de pele e um microagulhamento. Então, às vezes, eu sempre tô colocando lá no meu Instagram, se você não me segue lá. Eu sempre tô colocando lá no meu Instagram. Não faço todo mês, né, porque financeiramente não dá. Não é caro, tá, porque até então eu já conheço a Silvana, então assim, não é caro mesmo. Mas se você for ver em lugares por aí, é um horror, é bem caro mesmo. A pele não fica aquela vermelhidão pra arrancar carne viva, gente. Então, se você não conhece o procedimento do microagulhamento, me sigam lá no Instagram, eu tenho uma página lá, um dos meus destaques, que é só de skin. Então, vocês vão ver lá, não sangra nada, tá? É super tranquilo mesmo. E assim, vale super a pena, porque eu tenho visto os resultados aqui. A única coisa que eu tô aqui que é com protetor solar. É só protetor solar que eu tô aqui na cara que eu uso, né? Mas tá lá, né? Tá lá o microagulhamento. Então me sigam lá pra vocês verem. É todo um processo, tá, gente? Foi todo um processo. A minha pele clareou. Vocês vão ver como a minha pele era manchada, né? Não sei se eu acho que deu pra vocês verem aqui na fotinho que eu deixei aqui no começo, antes de começar aqui o vídeo, como a minha pele era manchada. Então, assim, ó, mudou muita coisa mesmo. Até as pessoas até brincam, você fez... Tá com a mania do Michael Jackson, querer clarear? Não, gente, é porque a minha pele era muito manchada mesmo, né? Então, com os tratamentos, com a limpeza de pele, com o microagulhamento, me ajudou e muito. Então, assim, cada caso é um caso, né? Mas o microagulhamento, ele tem vários benefícios. Volta o colágeno, depois de 2 anos você também vai ver o resultado do microagulhamento. Então, assim, façam. É muito bom. Vou deixar a indicação aqui da Silvana, da minha esteticista, maravilhosa, indico, super recomendo. Vai lá, procure ela. Tem ela lá no meu Instagram, sigam ela lá e vale muito a pena. Então, foi um processo, né? Foi um processo de cura, foi um processo de libertação. E eu sempre usava maquiagem para poder esconder as imperfeições. Só que quanto mais eu usava, mais aquilo vinha à tona. Quanto eu mais usava, mais transparecia. Então eu sempre ficava com aquela coisa de usar filtros para poder esconder as minhas imperfeições. O Senhor um dia falou para mim, eu não quero que você use máscaras. Eu não quero que você use filtros para poder esconder aquilo que tá te machucando. Eu vou te libertar, eu vou te curar. E isso foi um processo. Então, o Senhor me curou, o Senhor me libertou quando eu me abri, quando eu entreguei, né? Então, eu entreguei, o Senhor me pediu por um tempo. Então, hoje, vocês veem aqui que eu apareço mais sem maquiagem do que aqui maquiada. Então, hoje, pra mim, não é uma vergonha, mas isso pra mim é um privilégio, né? Poder vir aqui, poder ser eu, ser a Laís, ser realmente eu, né? Então, se eu coloco uma maquiagem, eu não me sinto melhor ou pior, ou se eu estou sem, melhor ou pior. Não, eu sou aquilo que eu sou em Cristo. Sou filha, sou amada, sou perdoada, fui redimida, fui liberta,
fui curada, fui restaurada nele. Então hoje em dia eu não tenho mais vergonha. Eu saio assim na rua de cara limpa, porque até pra ir numa padaria eu tinha que passar aquele reboco na cara, e isso tava machucando, tava denegrindo muito, né, a minha pele. Então a nossa pele sim precisa respirar. Só que não somente respirar, mas no meu caso eu precisava ser liberta, eu precisava entregar. Então hoje, esporadicamente, sim, me maqueio? Sim, me maqueio. Mas isso não é mais um Deus na minha vida, né? Então assim, eu não sei qual é que tem sido o teu Deus. Qual é que tem sido aí o seu ídolo que você precisa entregar o seu barco para poder viver coisas grandiosas da parte do Senhor. Toda vez que o Senhor me pediu algo que eu entreguei, ou que algo já foi me incomodando e eu entreguei porque eu entendi, né, essa sensibilidade do Espírito Santo e eu entreguei, gente, eu vivi coisas extraordinárias no mundo espiritual e até mesmo no físico. Sabe, coisas mudaram, cenários mudaram. Eu vi coisas grandiosas da parte do Senhor. Óbvio que não é fácil a gente renunciar. Não é fácil a gente entregar aquilo que aparentemente parece que se a gente arrancar, a gente vai morrer. Mas muito pelo contrário, quando é arrancado, a gente passa a ter vida. A gente passa a ter vida. E quando a gente começa a caminhar com o Senhor, é um funil. Em cima passa tudo, mas vai chegar um momento que não vai passar aquele tudo, vai afunilando. Vai afunilando até o ponto de você vai ter que ser parecido com o Senhor. Sabe, o mundo tá cansado, o mundo tá cheio só de religiosidade. O mundo tá cansado da religião. O mundo quer pessoas verdadeiras, realmente os pequenos cristos, os pequenos cristãos, aqueles que verdadeiramente imitam a Jesus. Então eu não estou aqui, gente, sabe, para barganhar, para poder ganhar likes ou para poder ganhar seguidores, como eu sempre falo, ou inscritos. Eu não vejo inscritos, eu vejo nações. Eu vejo almas sendo alcançadas através da minha vida, assim como você pode ter sido alcançado por outras vidas, mas aquilo que eu passei vai chegar no endereço certo, na hora certa e no momento certo. Então aquilo que eu carrego vai alcançar uma nação. Aquilo que você carrega vai alcançar vários povos, línguas, tribos, enfim, vai alcançar aquilo que você carrega. Porque talvez se outra pessoa estivesse aqui contando, para você não ia fazer menor sentido. Então Jesus, ele sabe quem ele usa na hora, no momento certo. Então eu sei que eu não estou, cada vídeo que eu venho aqui para gravar, eu não estou fazendo isso à toa. Eu sei que pessoas serão alcançadas, pessoas serão libertas, pessoas serão curadas, pessoas vão se chegar mais para perto de Cristo. O evangelho, ele não é doloroso, né? Mas o evangelho, ele é simples. Somos nós que complicamos, somos nós que duplicamos aí a cruz, sabe? Para cada um Deus deu uma cruz. Então não corte ela, não encurte ela e não coloque um peso a mais. Você não precisa carregar a cruz do seu irmão, basta a sua. Como a Bíblia diz, basta cada dia o seu próprio mal. Então você precisa renunciar. E eu não sei aquilo que foi o que o Senhor pediu, se foi um namoro, se foi um emprego, se foi, sei lá, uma maquiagem, uma roupa, uma vestimenta. Eu não sei o que o Senhor te pediu. Você sabe aquilo que o Espírito Santo de Deus tem te incomodado. Talvez uma Netflix, talvez uma rede social para você renunciar por um tempo, para viver mais com Ele. Sabe, as pessoas, elas querem viver para Cristo. E eu não tenho dúvidas disso. Mas o problema não é o querer viver. O problema é você obedecer. Viver todo mundo quer, mas obedecer nem todo mundo quer, porque renunciar dói. Dói. E quando eu chegava no trabalho, eu chegava assim escondida, colocava meio que a mão assim no rosto, ficava assim, para as pessoas não me verem, porque eu tinha vergonha, porque eu me achava ali, né? Todo mundo, as meninas com as peles assim lindas, né? E enfim, as meninas com as peles de seda, eu falava, meu Deus, eu não tenho essas peles assim, né? Eu falei, Senhor, como eu queria ter uma pele assim. E hoje eu tenho, né? Tá passando por um tratamento? Tá. Mas hoje eu tenho. Só que isso foi um processo. Não é que eu tô querendo me parecer com outras pessoas, não é isso. Eu precisei me compreender, eu precisei me amar. E mais do que isso, eu precisei me respeitar. Então, muitas vezes quando o Senhor nos pede algo, você precisa se respeitar. Você precisa se conhecer e saber que talvez essa renúncia aí que Deus está te pedindo, você não vai morrer. Mas você vai ter vida, você vai receber grandes coisas da parte do Senhor. Você vai tirar um peso, você vai tirar um barco. A rede é o que o Senhor quer que você renuncie para que esse barco saia, esse peso saia de cima de você. Então você precisa, sim, renunciar. Sim, essa palavra é uma palavra de renúncia.
Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é um evangelho de renúncia. Como eu falei, se você veio pro evangelho achando que você vai ficar confortável, o evangelho então não é para você. Então você tem que cair fora disso. Ah, lá está falando. Sim, tô falando. Tô sendo franca, eu sou bem sincera aqui. Quem me conhece já sabe, eu sou muito franca, eu sou muito sincera. Você tem que cair fora. Porque o evangelho não é pra você. Se você quer ser confortado, se você quer mamão com açúcar, que as pessoas passem a mão na sua cabeça, o evangelho não é pra você. O evangelho não é pra você. Escolha outra coisa, mas eu nem sei o que você possa escolher, sabendo que o único caminho para que você chegue até a Deus é só Jesus. E não existe outro. Então, ou você serve a Jesus ou você serve a Satanás. E Satanás é minhas vontades. O diabo é aquele que gosta de fazer as suas próprias vontades. Então, nós precisamos, vai chegar em momentos das nossas vidas que nós vamos ter que fazer decisões, gente. E fazer decisões não é fácil. Ou pelo sim ou pelo não, nós vamos arcar. Mas aquilo que nós fazemos, que muitas vezes nós precisamos tomar uma decisão, nós temos que ver os resultados. E muitas vezes nós vamos ver esses resultados a longo prazo. A longo prazo. Mas nós vamos ver. Na hora, a própria palavra fala que a própria repreensão do Senhor, na hora, não parece ser boa. Mas depois é que a gente entende aquilo que o Senhor nos pediu. E Ele me pediu para me libertar daquilo que eu realmente queria. Então, como eu falei, esporadicamente me maqueio. Mas não é todos os dias. Todos os dias. Não é aquele reboco, sabe? Como um batom, não sei mais usar um batom vermelho, não dá, eu me sinto incomodada, eu me sinto estranha. Não é eu, sabe? Eu fico incomodada e não uso. Né? Precisei usar numa peça de teatro, mas assim, não foi nem vermelho, foi um rosa meio queimado, mas mais forte, né? Mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Então, eu uso um lip balm, mas enfim. Você precisa renunciar. Você precisa fazer a vontade de Deus. E para fazer vai te doer? Vai doer na hora. Como eu falei, eu achei que eu tava ficando louca a hora que eu vi me entrega a maquiagem. Imagina, Deus vai me pedir coisas grandiosas, vai me pedir uma maquiagem? Sim. Um Deus que se preocupa em curar a minha pele. É o mesmo Deus que se preocupa em curar, talvez você que vai me assistir aí, de um câncer, de pós-Covid, de sintomas. Ele é Deus que cura uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Ele é Deus que faz tudo. Ele é Deus que se preocupa com o que você tá com vontade de comer, talvez. Ele se preocupa com o desejo do seu coração. E Ele sabe, Ele conhece. Ele vê lá na frente. O Senhor, Ele vê lá na frente. Nós não conseguimos enxergar o plano que já está aberto, mas Ele vê. Ele vê e Ele enxerga. Então nós precisamos verdadeiramente renunciar. Sim, essa é uma palavra de renúncia. Você precisa renunciar para viver as promessas do Senhor. E viver promessa, gente, a gente não vai viver as promessas, nem vamos chegar no reino de Deus de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Mas nós vamos chegar no reino de Deus renunciando às nossas vontades, que quando a gente é liberto das nossas vontades, a gente vê que a gente carregava peso demais. E foi isso que eu descobri em cada renúncia. Tantos pesos que eu carregava. E eu não sei mais o que, né, talvez eu carregue, que eu vou precisar ser liberta, e eu peço que o Senhor me liberte. Mas quando isso é tirado, você começa a ser você mesmo. Sabe, as pessoas gostam de um teatro, de uma encenação. As pessoas gostam de um filme. Mas o filme acaba, o teatro acaba. E as pessoas querem ver por detrás dos bastidores. Veja que um dos maiores recordes que dá, que as pessoas amam acompanhar, são os bastidores. É toda a produção, como que vai acontecer. E aí depois as pessoas falam, realmente estava lindo por causa dos bastidores. Então você precisa renunciar. Você precisa renunciar, você precisa, já que você entregou sua vida para Jesus, você desceu as águas do batismo, isso faz parte do evangelho. Assim como eu sempre estou falando aqui o job, né, jejum e oração em Bíblia, a renúncia ela também faz parte de todo aquele que ama e diz que amar e servir ao Senhor. A renúncia ela faz parte do cristão. E você precisa renunciar. Você simplesmente precisa renunciar para viver as promessas do Pai. Você precisa renunciar para morar junto com Jesus.
Então eu não sei o que o Senhor te pediu. Eu não sei o que Ele te pediu. Para mim, Ele pediu muitas coisas. E tem pedido. E muitas coisas cujas se movem para mim tomar uma atitude. Então você também precisa. Ah, Laís, mas Deus falou com você, não foi comigo. Tudo bem. Mas como eu falei, eu não sei aquilo que foi o que Deus te pediu. Mas você precisa renunciar. Se você quer viver verdadeiramente uma vida voltada para o Senhor, uma vida reta, santa, sagrada e de intimidade com o Senhor, você vai precisar renunciar. Não dá para entrar com bagagens. Veja que quando eu nunca fui no aeroporto, né? Nunca fui. Mas quando você vai passar naquela porta, enfim, não sei como é que chamam, né? A porta eletrônica lá, você não entra com as suas malas, vai passar só você. Porque a mala, na verdade, é um peso. E você não pode entrar. Então você precisa decidir, você precisa escolher. Tudo na nossa vida, nas nossas vidas são escolhas. Você precisa escolher. Eu fui liberta de muitas coisas, ainda tenho sido liberta. Mas é só a gente que pode decidir e escolher. As nossas decisões de hoje apontam o nosso destino. As nossas decisões que nós tomamos hoje é liberdade de amanhã. Os hebreus, eles oraram por um bom tempo para eles serem libertos. E eles foram libertos. Então, orar e não tomar uma atitude é hipocrisia. Infelizmente, quando nós oramos e o Senhor falar conosco e nós não tomamos uma atitude, nós estamos sendo hipócritas, fingidos, pessoas mentirosas. Isso é feio. Não é feio para quem sabe, é feio para você mesmo, porque a sua consciência pesa. Sua consciência, ela pesa. A gente não deita em paz. Isso tem uma das coisas que a gente precisa priorizar. É paz, é ter paz. A própria palavra do Senhor vai nos dizer que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Então, quando a gente tem paz em obedecer à vontade do Senhor, o Senhor guarda os nossos corações. Os nossos corações são guardados quando a gente deixa a paz que excede todo entendimento fluir nas nossas vidas. E sim, falo com autoridade, sim. Porque tenho vivido muitas coisas, assim como você tem a sua história, você tem vivido também muitas coisas, então valorize, se respeite, se ame. E aquilo que o Senhor pedir para que você renuncie, renuncie. É difícil? É difícil. Mas vale a pena renunciar para viver as vontades do Senhor. Amém? Então compartilhe aqui esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir, que precisam renunciar. Mais do que ouvir, precisam sim ouvir, mas precisam colocar em prática. E como a palavra do Senhor diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz. Aquele que tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito Santo diz. Amém? Então compartilhe essa mensagem. Sim, eu fui liberta. Vocês vão ver aí, vocês viram aí a diferença, né, da minha pele aí. E sim, Jesus, ele faz milagres, ele opera milagres. Eu vim aqui para contar não somente uma libertação, mas uma cura através da minha obediência. Quando nós obedecemos, Deus nos cura e Deus nos liberta. Amém? E é isso, pessoal. Que Deus abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você, te conceda a paz, em nome de Jesus. Renuncie, obedeça para poder viver as promessas do Senhor. Faça isso e você vai contar e você vai se regozijar muito na presença do Senhor por obedecer a Ele. Vale a pena obedecer ao Senhor, ainda que momentaneamente doa, sangre, mas vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena obedecer àquele que conhece o seu hoje, o seu amanhã e o seu futuro. Deus tem grandes coisas para a sua vida, Deus tem grandes recompensas, então renuncie e não deixe, solte o barco e solte as redes. Quando a gente fica com as coisas amarradas com a gente perde tantas coisas que o Senhor tem para nossas vidas, mas quando a gente solta, a gente vê um mundo que temos para conquistar e temos para poder ganhar sobre aquilo que o Senhor nos prometeu. Então, fique com essa palavra, compartilhe, seja um profeta na vida de amigos, irmãos, na vida de pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra, compartilhe, porque eu sei que o Espírito Santo vai fazer a obra e sei que o Espírito Santo vai te libertar. Dê essa liberdade a Ele, para que Ele possa te libertar e para que Ele possa aí te curar e cumprir aí as promessas dEle sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe, um ótimo final de semana e conta aqui com vocês, se assim Deus me permitir. Segunda-feira estaremos aqui juntinhos aqui na nossa devocional.
Tava com muita saudade de vocês. E é isso, pessoal. Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana na presença do Senhor. Deus abençoe.